tecnologia, ela não suplanta, em hipótese alguma, o fator humano em qualquer processo. A tecnologia não precede nada. Nada. Nós criamos isto tudo. Nós criamos. Portanto, qualquer processo de inovação, ou qualquer processo que seja, qualquer processo CRM, qualquer processo de ativação de ponto de venda, qualquer processo de comunicação que tenha como predecessor a tecnologia, não dará certo. O processo de inovação hoje, a não ser que seja uma invenção, que é a escala mais dramática de um processo de inovação, basicamente ele é feito hoje sobre coisas que já existem. Desde que inventaram um filtro Melita baseados num mata-borrão, o mundo continua replicando, reprocessando e regurgitando o processo de inovação. A outra coisa que falaram aqui, que eu também discordo, é que você não deve olhar sua concorrência. Ao contrário, você pode aprender muito com esses caras. Deve olhar para esses caras. Precisa olhar para esses caras. Através de um processo de negócios. Nós não podemos ignorar o nosso passado e achar que a inteligência artificial vai resolver tudo. Não vai. Aliás, a inteligência artificial, assim como toda a tecnologia, é uma ferramenta para um processo. Ontem eu estava no Chile, num congresso sobre inovação em pesquisa, e o pessoal estava todo afoito com a tecnologia da inteligência artificial, falando sobre como a inteligência artificial está fazendo análises semióticas sem intervenção humana. Isto é impossível. Isto é impossível. Sabe por quê? Porque o mesmo rosto, uma mesma cor, não significa a mesma coisa em São Paulo, em Recife, no Pará, em Ji-Paraná, em Xerém e no Japão. Os nossos códigos culturais é que fazem a riqueza da nossa inovação brasileira. Por exemplo, o consumo per capita de açúcar no Brasil é dramaticamente diferente em relação às regiões que nós estamos. Como é que então você, fabricante... Tem alguém da indústria de alimentos aqui? Ótimo! Vocês sentem na pele o que é executar produtos pensados para diferentes estilos de vida. Para complicar no processo de inovação, o brasileiro que adora gordura e açúcar, e vocês veem as taxas aí de obesidade e tudo mais, mas isso está no nosso ethos alimentar, isso vem da antropologia. O brasileiro se diz, por exemplo, fresh and natural, mas ele não come fresh and natural. Lidar com isso não é uma questão de tecnologia, é uma questão de análise de comportamento humano. E quando Aristóteles condensa isso no órgão, Aristóteles escreveu várias coisas fantásticas, mas quando ele compila isso no órgão, ele diz, através dos silogismos, o que uma coisa é e o que uma coisa deve ser. Um edifício deve ser sólido. Uma comida deve ser saborosa. Um palestrante deve ser expressivo. Agora, aonde Aristóteles não chegou? Onde? Em um processo chamado de dedutivo, ou um método dedutivo. Esse sujeito que está aqui é um filósofo, é Charles Peirce. Ele também é o pai da semiótica, que é uma disciplina que eu sou tarado por ela, assim como a antropologia visual. Incorporem essas coisas como disciplinas, vocês vão se apaixonar por isso. Antropologia visual, que é um filhote da antropologia, que estuda basicamente a diferença entre quando eu uso desconto, promoção e oferta, dependendo do meu tipo de varejo, dependendo de onde eu estou. Que cores eu vou aplicar nisso? Quais são os códigos visuais, sonoros, mentais, cognitivos, associativos relacionados àquilo para aquele povo naquele momento? Por quê? Se a gente pegar qualquer bandeira aqui, sei lá, um Carrefour, um Pão de Açúcar, existem diferentes pontos de venda. Em cada ponto de venda existe um diferente sortimento e as pessoas têm diferentes missões de compra, porque elas também têm diferentes missões de consumo. Portanto, se eu simplificar demais a inovação e dizer que isso é um processo absolutamente que depende de alguém bater um martelo dentro da empresa, ou que eu não preciso investigar profundamente, não é verdade. Portanto, o pensamento indutivo e dedutivo é o que é e o que deve, e o pensamento abdutivo é aquilo que deveria ser. Portanto, o design que a gente fala tanto, abstraiam agora o design da mesa,
Design igual a maneira de pensar, igual a mindset, igual a método de pensamento, igual a processo produtivo, cognitivo, mental. Associem design com todas essas coisas, como vocês preferirem, dentro do seu repertório individual. O design, portanto, o design de soluções, a criação de novas coisas, significa transformar, sim, coisas que já existem. É uma questão filosófica. O conhecimento vem lá de cima ou vem daqui de baixo? É empírico ou não é? A filosofia vai morrer sem responder essa questão, porque existem correntes muito fortes de cada um dos lados. Portanto, na nossa abordagem, eu olho para esse crachá e eu inovo. Quando a gente vai fazer design sprint, é fundamental você considerar o que já existe. Qual é a tua finalidade na vida? Até para morrer tem que ter finalidade. Segunda crítica, processos de inovação sem finalidade. Qual é o problema que você precisa resolver? E muitas vezes você tem que escolher qual, dentre os problemas, você vai resolver. E aí que entra o design thinking como um método para a gente encontrar a causa das coisas. Isto é, se vocês guardarem este funil, que, de novo, a gente lança a mão da filosofia, que é uma mestra. Esse é um funil heurístico, um modelo heurístico. Então, basicamente, você tem, aqui no começo da ideia, se eu perguntasse para vocês, o que vocês têm em mente hoje sobre o almoço? Se cada um escrevesse uma coisa ou pensasse em uma coisa, nós estaríamos aqui, numa fase de mistério. O pessoal do grupo padrão não saberia o que produzir, por exemplo, se eles tivessem que produzir um almoço, qual seria o cardápio. Portanto, neste momento, essa linha aqui significam os gates, os portões de validação. É aqui, normalmente, que o processo de inovação falha. É na abertura, fechamento, abertura, fechamento. É um contínuo, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Agrupa coisas pelas suas características comuns. E quando você chega nessa etapa final, você tem o teu plano de ação ou a tua inovação, que é o que a gente está chamando de algoritmo, que é uma replicação de um comportamento pré-determinado. E testável, executável e mensurável. Aí você pega o processo. Aí só nós vamos começar a falar de design thinking. Dentro desse contexto histórico, filosófico, milenar, lindo, muita gente já discutiu essas mesmas coisas com outros nomes. Não se deixem levar pela fantasia da semântica. A semântica é uma sereia. A semântica é uma sereia. Mantenha os pés no chão na inovação dentro das suas empresas. Então, portanto, este funil aqui, esse funil aqui, ele é super importante, eu peguei qualquer modelo, para a gente estruturar um processo, só que, vejam, não é aqui que está a solução, é aqui, é na setinha. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu li em algum lugar, eu não lembro de quem foi. A inovação não está na regra, ela está na exceção. Um processo de inovação, a maioria dos projetos, segundo o PMI, mais de 70% falham por erros de comunicação. Se você entende quem é o outro, como ele pensa, qual é o modelo de linguagem predominante, fica mais fácil você falar com ele. Portanto, esse é o amável, esse é o analítico, esse é o decidido, esse é o expressivo. Se esse lado é mais introspectivo, esse lado é mais extrovertido. Portanto, se eu sou um amável e estou falando com um decidido, eu posso achar como amável que esse cara é autocrático, crítico, exigente, insensível e autoritário. Porém, ele só está querendo ser exato, eficiente, determinado, decidido e direto. Vejam, em um processo de inovação, é fundamental técnicas de respeito à expressão do outro. Procurem mapear o perfil do outro e saibam que humildade é a habilidade de ouvir o outro mesmo quando você tem certeza de que você tem razão. Esse aqui é o canvas para você estruturar novos modelos de negócios.
Tá, se você está numa frente de preciso renovar portfólio, definir elasticidade de portfólio, tem um cliente que precisa de um estudo de viabilidade de mercado, vou lançar um novo produto, vou revigorar a minha rede de serviços, quero entender melhor como eu crio novos serviços ou inovo na minha grade de ofertas, esse modelo é um modelo simples, prático, funcional. Só que ele precisa também da técnica indutiva, dedutiva e abdutiva associadas à inovação. Portanto, o como, o que, para quem, o quanto, principalmente fonte de receita e indicadores de negócio são fundamentais para você criar de acordo com aquilo que você precisa. Todo projeto de inovação tem que ter um desafio claro. Se você não tem um desafio claro, escrito, é um statement, não vai para frente. Não saia do lugar até que o seu desafio seja claramente identificável. E ele tem que ser identificável por qualquer pessoa. Se você escreve o desafio na parede, qualquer um de nós que entrar na sala vai ler e vai entender o desafio. Então, usem o Canvas, gente. Assim, tá com dúvida sobre estruturar um projeto? Pô, tem o Canvas. O Finóquio, que é o cara que estruturou isso, assim, de boa, ele fez uma estrutura, mas o conceito já existia. Né? O conceito do o que, do quem, como, quando ou quanto já estava lá, mas ele foi brilhante na estruturação de um framework. Usem isto funciona, isto é bom. Próximo. Pô, muita gente já viu mapa de empatia. E aqui eu quero dizer por que o mapa de empatia é importante num projeto de inovação. Porque ele trabalha muito com o que poderia ser na questão dos sentimentos. Portanto, se num processo de inovação você quer ser de fato, vamos usar uma palavra que está prostituída, disruptivo, use o mapeamento de sentimentos. Por exemplo, a gente tem um projeto que está acontecendo agora sobre consumo de salgadinhos, snacks. E a gente mapeou o sentimento dominante das pessoas antes da compra, na consideração, na preferência, no consumo e no pós-consumo. É um mapa de sentimentos riquíssimo que orienta, inclusive, a execução do ponto de venda. Isto é inovação fact-based. E a gente tem scores desse sentimento. Nesse momento, esse cara está 83% puto. 83% puto é no pós-consumo. Sabe uma das coisas que mais incomodam alguns clusters de comportamento de snacks? O que fica na mão. Sabe um sentimento que a gente mapeou em consumo solitário desse tipo de categoria? Que as pessoas não gostam de consumir isso sozinhos, porque quando eles consomem sozinhos, desculpa, refraseando, eles não querem que ninguém olhe, por vários motivos. Então, eu não posso olhar porque eu não quero ser visto comendo isso naquele momento ou não quero dividir. Não, gente, é sério. Tem dado para isso. Eu não quero dividir, principalmente no consumo que a gente chama de on the go, que é em trânsito. Então, esse sentimento egoísta naquele momento ele é fundamental. Portanto, olha a inovação. Se eu não quero ser notado enquanto eu como isto, a minha embalagem não deve fazer barulho. Bingo. Isto é inovação que eu pego. Tem que pegar o bicho no pescoço. Bom, se as pessoas querem uma bebida gelada, eu vou usar a semiótica e vou aplicar gelo numa determinada parte. Ela vai bater o olho, você olhou gelo, falou, sede. Isto é inovação. Eu mapeei o sentimento daquele cara naquele momento, mas eu usei técnicas do que é, do que deve ser e do que poderia ser, e criei. Sem inteligência artificial, sem tecnologia, no tempo certo e sem gastar muito dinheiro. 8 em cada 10 cenários análogos fazem analogias com Alice no País das Maravilhas. Olha onde os nossos executivos estão com a cabeça. Não sei se é na Alice ou no País das Maravilhas. Mas o fato é que isto é uma fenomenologia, é uma simbologia muito forte do processo que a gente está vivendo agora de perda de finalidade. Este cenário análogo nos justifica que as pessoas estão vendo coisas que elas não
necessariamente podem pegar ou ver. Sabe qual é o segundo que vem na lista? Que é uma história também? A roupa nova do rei. Eu não preciso dizer mais nada, né? Todo mundo vê pelado, mas ninguém fala nada. E, por fim, a última técnica, facilitação e moderação de conflitos. Se você quer, de fato, fazer diferença num processo de inovação, invista tempo para entender de comportamentos humanos, entender comportamento neurolinguístico, postura corporal, a maneira como as pessoas falam, porque as empresas estão precisando dramaticamente de pessoas lúdicas que conduzam e facilitem o processo. Se você quer fazer a diferença com uma técnica, se especialize da maneira que você quiser dentro do seu perfil, com facilitação e moderação de conflitos. Muito obrigado.